Jornalista, era para ter sido advogado, mas eu acho que ele escolheu a profissão certa. Ele é dono dos grandes bordões do ok, ok, eu aumento, mas não invento, e vou destilar o meu veneno. Mas olha, ele é uma pessoa muito inteligente, viu, gente? Ele é uma pessoa inteligente e ele sabe vender a imagem dele como jornalista e até como um artista mesmo, né? E ele saiu do TV Fama, foi mandado embora do TV Fama, foi o que saiu por aí. Mas eu não creio que ele saia definitivamente do TV Fama, não. Porque ele é a cara desse programa, né? Ele ficou lá durante 20 anos à frente do TV Fama, desde 2001. Aí ele mesmo, o que ele fala do TV Fama? Ele fala o seguinte: o TV Fama é um sobe e desce de audiência e depende da matéria, do jogo de quarta-feira. Quando a novela da Globo vai para o intervalo, nós não vamos. Aí ele fala que o controle remoto é a melhor invenção que fizeram, né? Porque entre intervalos e outros, o pessoal, a novela da Globo e o programa TV Fama, ele está lá. Mas essa história do Nelson já vem de muito tempo, porque a justiça tinha bloqueado os bens dos donos da Rede TV, né? E era uma dívida de 137 e alguma coisinha, quase 138 milhões de reais. A emissora pediu empréstimos, tinha vários débitos e tal, e isso já começou dessa forma. Começou até quando a Rede TV foi obrigada a assumir as dívidas da TV Manchete, lembra? Algumas dívidas parece que de FGTS, e aí houve aquela questão do bloqueio de bens, coisas que dizem assim que a Rede TV não está no seu melhor patamar financeiro, né? Bom, o Marcelo, teve até o Marcelo de Carvalho, ele quis sair, né, como sócio e tal, mas não saiu, tá lá até hoje, até fez aquele programa dele. E o Nelson permaneceu lá. O Nelson, ele tem um salário gigante, né? Então eu acho que o motivo maior deles trocarem de apresentadores, até várias e várias tentativas, né? Primeiro colocaram um trio, que eu já acho que não é necessário. Um trio, né, colando do SBT, essa coisa de ter vários apresentadores, o que não dá certo, nunca deu. E a não ser que as pessoas tenham algo a contribuir, né? No que se refere ao conhecimento dos artistas e tudo, o que não aconteceu com esses últimos apresentadores, porque eles não são jornalistas de fofoca, já o Nelson é, né? E o Nelson, a mídia está dizendo que o Nelson foi mandado embora, mas na verdade ele tem uma participação ainda como comentarista do TV Fama, embora ele não esteja à frente como estão esses apresentadores, né? Em número de 2, 3, entra um, sai outro. E eu já comentei várias vezes sobre essa entrada e saída de apresentadores, mas enfim, ele é uma pessoa muito inteligente. E olha, ele vende a sua imagem, viu? Inclusive ele fala sobre a fofoca, que a fofoca é muito importante para o artista, ele diz, porque ela aguça a curiosidade dos fãs, tá certíssimo, né? E essa fofoca ajuda ele diz que ela ajuda e contribui para a fama. Aí ele fala assim, não adianta você bombar na novela se ninguém fala de você.
né? É incrível, mas é verdade, né? Que muito artista, ele fala que o muito artista poderia estar na pior se não tivesse a fofoca, né? A questão da fama, né? Por isso que o programa se chamava ou chama TV Fama, né? Que eles estão tentando salvar ainda. E é, ele diz o seguinte, ele tem uma visão também marqueteira e de programa também. Eu acho, na minha opinião, sincera opinião, eu acho que ele até poderia ser o diretor do programa, viu? Porque 20 anos à frente do programa, ele conhece tudo sobre o programa. E outro, ele conhece tudo sobre os famosos também. Então, por que não comandar o programa, né? Fica aí a sugestão para o Marcelo e para o Almilcar. Porque assim, o Nelson ele fala que a audiência que vai dar a linha de programas futuros, né? E ainda falando sobre a fofoca, ele fala assim da Anitta, né? Que a Anitta ela foi ajudada pela fofoca e que no início da carreira ela teria dito para ele, né, em entrevista, que o sonho dela era cantar no Raul Gil, imagina. E outro sonho dela é dar uma entrevista para o TV Fama. E aí ele fala, e nós a acompanhamos desde o início, né? Então, quer dizer, ele acompanha a história dos artistas. E ele tem essa humildade, ele não fala, eu acompanhei a Anitta desde o início, não, ele fala, nós a acompanhamos desde o início. Eu acho ele um gentleman, né? Eu acho que ele é um excelente profissional, sabe? Quando que houve assim algo que desabonasse esse apresentador? Ele é um jornalista realmente de fofocas. Então, por que não dar uma segunda chance para o Nelson, né? Aliás, ele foi chamado pelo SBT também, viu? Depois que ele estava na Rede TV, fazendo TV Fama, ele foi chamado pelo Silvio Santos, né? Para tomar a frente também daquele programa vespertino, né? Que hoje está na mão da Cris Flores, né? Comandando. Mas ele foi chamado sim para sair da emissora da Rede TV e voltar para o SBT, não como jurado de calouros, lógico, mas como comentarista de fofocas. Bom, vamos falar do assunto do salário do Nelson Rubens, né? Surgiu quando o Silvio Santos, ele tentou trazer o Nelson Rubens para o SBT, mas quando ele soube do valor do salário do Nelson Rubens, qual era o seu salário na Rede TV, ele desistiu. E aí ficou a Mama Brusqueta e o Leão Lobo, né? Com um quarto do que ele estaria pagando, que seria 30 mil para a Mama e 30 mil para o Leão, 3, 6, 9, 12. E então o salário do Rubens seria, Nelson Rubens, 120 mil reais na Rede TV. Para essa dívida que eles têm, tinha, né, na época, que foi dito aqui de 130, quase 139 milhões de reais há 6 meses. Esse salário do Nelson de 120 mil reais deve pesar bastante no bolso, né, da rede, no RH da Rede TV. Então, eu acho que o que fez ele sair não foi a idade, apesar dos seus 83 anos, que ele nega, né? Ele não gosta de falar da idade. Aliás, ele fez uma harmonização facial que ficou super legal, ficou muito boa. Ele foi elogiado até pelo Marcelo na última participação que ele teve naquele programa do Marcelo de Carvalho. E enfim, assim, é uma pessoa que não dá para dispensar, porque ele é um bom profissional, né?
Olha, ele teve um outro problema também ele teve um entreveiro com a Flávia Noronha, né? Com a Flávia Noronha. Aí ele, rebatendo, né? Falou assim, olha, ok, o Larry King ensinava o seguinte, quando você faz uma pergunta, isso ele falando para Flávia Noronha, né, que era a companheira apresentadora dele da época, ele falou assim, já vai direto, não fica fazendo comentário. Quando você vai, já vai direto. Aí a Flávia Noronha, a outra apresentadora, ela ficou indignada e reagiu. Como é que é? Ela falou, eu não entendi. Aí ele repetiu, em outras palavras, quando você já vai direto na pergunta. Não adianta ficar em meandros. Eles falam isso. Disse essas palavras Nelson Rubens, meandros, olha só, né? Daí a resposta da Flávia Noronha, mas eu sou apresentadora, eu tenho que dar a minha opinião também. E daí fica aquela coisa, aquele climão, né? Aquele climão chato. Então, além do alto salário dele, eu acho que essa coisa assim deles não se pegarem muito bem, né? Ou se pegarem, acaba passando para a audiência, né? Para as pessoas. A gente percebe que o clima não tá legal e não dá para levar um programa assim com um companheiro do seu lado todos os dias comentando e aí dá um tempinho pro rebate, né, pra briga e continua, não, aí não dá. Aí veio Lígia Mendes, Aline Prado, Júlio Rocha, agora mudou para aquele casal, né, que participou de Fazenda e não sei o quê, mas eles não são jornalistas e nem são jornalistas de fofoca, eles estão com boa vontade, eu acho que eles são bem simpáticos e acho que a diretoria, os donos da Rede TV, assim, foram com a cara do último casal, né, para que eles dessem uma chance pela simpatia deles. Mas eu não acho que vá vingar, não. Eu acho, gente, que se o Nelson Rubens fosse, inclusive, para o SBT, ele daria um up, viu? Naqueles programas que já está bem batido, né? E a audiência deles não está legal. Inclusive, por que não coloca ele de manhã no lugar da Patrícia Bravanel? Que o programa dela também não está legal, o programa matutino da manhã dela. Então, é o seguinte, o Nelson, ele é um cara bem inteligente, ele sabe vender a imagem dele e eu acho que ele deveria sim ter uma segunda chance. Então, se você gosta também do Nelson, acha que ele, apesar da idade e tudo, ele merece o seu lugar cativo nesse programa ou em outro, deixa a sua opinião aí que a gente vai discutindo nós juntos, quem sabe, né? Uma das emissoras vê nossa opinião e deixa permanecer ele lá no seu devido lugar, onde é o seu lugar, né? Porque eu acho que ele devia ficar até o final da vida nesse programa. Não sei, eu sei que pode ser que ele tenha outros projetos, mas por que não até dar essa chance para ele de diretor e tudo? Bom, eu não costumo pedir likes, inscrições, mas eu mando meu grande abraço aos meus inscritos, tá? Eu tinha feito, inclusive, um vídeo do Nelson, só que travou, não estou conseguindo publicar. Então, eu estou refazendo esse e eu espero que vocês gostem. Espero que vocês tenham uma boa semana. E vem lá mais fofoca aí mais pra frente. Eu sou meio eclética, né? Eu falo sobre tudo. Então, até o próximo vídeo.